Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o BSC, Balance Scorecard. Conforme nós vimos na nossa última videoaula, para nós podermos criar o BSC, nós devemos, primeiro, definir os objetivos estratégicos, ou seja, aquelas ações, aquela estratégia que nós vamos ter que colocar em prática para atingir os nossos desejos que foram definidos lá na visão da minha empresa, certo? Para cada objetivo estratégico, eu vou necessitar ter pelo menos um indicador que vai me auxiliar a medir se aquele objetivo está sendo alcançado ou não. Para cada objetivo também eu vou precisar de meta. O que é a meta? Eu tenho que estipular uma meta para cada indicador, com valores e prazo definidos. Então, é através da meta que eu vou poder realmente avaliar se eu estou alcançando os meus objetivos, tá? E por último, eu preciso colocar em prática ações que vão facilitar o atingimento desses objetivos estratégicos. Então, a partir desta videoaula, nós iremos verificar o que são os indicadores, as metas e as ações no BSC. No BSC, nós temos dois indicadores que são os mais importantes: os indicadores de resultado e os indicadores de tendência. Os indicadores de resultado também são conhecidos como outcomes, ou ainda indicadores resultantes ou indicadores de ocorrência. E nós podemos dizer que eles são genéricos. Significa o quê? Que eles podem ser aplicados a qualquer tipo de ação, ok? Eles são usados para medir os resultados alcançados pelas ações que já foram efetivadas. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma loja de confecção. Eu quero aumentar em 20% o meu faturamento mensal. Tá? Nesse caso, o indicador que eu vou utilizar para medir se eu alcancei esse resultado, ele é um indicador genérico, tá? E com base numa ação que já foi efetivada, ou seja, finalizou o mês. Eu já sei o resultado das minhas vendas, então eu vou aplicar o indicador de resultado para verificar se eu alcancei realmente aquela minha meta, que era aumentar 20% das minhas vendas ao mês. Os indicadores de tendência são também conhecidos como drivers, ou ainda indicadores direcionadores ou vetores de desempenho. Eles são um pouco mais específicos e eles servem para medir as ações que vão promover ou que vão levar a algum resultado medido pelos indicadores de resultado. Então, por exemplo, vamos dizer que nessa minha mesma loja eu queira aumentar em 20% as vendas mensais. Ok. O que eu vou promover? Qual é a ação que eu vou empregar para que eu consiga realmente atingir esse resultado? Eu vou então proporcionar aos meus vendedores um curso, um treinamento específico na área de vendas. Então, isso poderia ser indicador de tendência, esse curso que eu estou proporcionando, porque é a ação que eu estou empregando para direcionar e para atingir aquele resultado que vai ser medido pelo meu indicador de resultado, ok? Nós temos também um outro exemplo que é clássico, para ficar um pouco mais claro o que é um indicador de resultado e um indicador de tendência. Por exemplo, digamos que uma empresa queira melhorar a performance dos seus mecânicos de veículos que são levados para revisão. Então, para isso, a empresa disponibiliza uma série de cursos. O indicador de tendência poderia ser quantos cursos cada mecânico cursou e quantas aulas ele assistiu de cada um. Então, isso aí vai me fornecer ideias se essa ação que eu estou empregando, se esses cursos que eu estou proporcionando estão me levando ao resultado que eu desejo.
Nesse caso aqui, o indicador de resultado seria quantos veículos revisados não receberam mais reclamações dos proprietários e nem voltaram mais para ser reparados em um determinado espaço de tempo, ok? Os indicadores, tanto os de tendência quanto os de resultado, podem ser de dois tipos ou de duas formas: indicadores quantitativos e os indicadores qualitativos. Então, os quantitativos, eles sempre vão ser representados por algum número absoluto ou um índice, por exemplo, porcentagem de vendas que eu tive ao mês, quantidade de veículos que retornaram com problemas após a revisão, número de faltas totais de um mecânico no curso, tá? Número de cursos ministrados ou disponibilizados pela empresa durante um determinado período. Então, são indicadores quantitativos porque vão me fornecer um resultado em um número. Os indicadores qualitativos vão representar conceitos e, na maioria das vezes, eles são binários. São atributos do tipo: o carro passou na revisão ou não passou na revisão? O colaborador é assíduo nas aulas ou não é assíduo nas aulas? O curso foi realmente efetivo, esclareceu as dúvidas do colaborador ou não esclareceu? Então, por isso, eles são qualitativos e chamados de binários também. Notem que nós devemos tomar cuidado ao empregar indicadores qualitativos, o BSC, porque muitas vezes eles podem não representar adequadamente o que nós estamos querendo medir, tornando-se impróprios para se saber se os resultados estão sendo alcançados efetivamente. E é por isso que no BSC, na maioria das vezes, nós empregamos, então, os indicadores quantitativos, que vão nos fornecer realmente a ideia exata se aquele objetivo estratégico está sendo atingido ou não. Eu ainda tenho as características dos indicadores. Tá? Então, cada indicador que eu vou utilizar, ele vai poder ter uma característica diferente. Então, o objetivo dos indicadores no BSC é realmente de facilitar o acompanhamento das ações e iniciativas definidas pela empresa de forma prática e objetiva. Então, notem, eu tenho um objetivo estratégico. Para que eu atinja esse objetivo estratégico, eu determinei lá 5 ações que eu vou desenvolver para colocar em prática ou para atingir aquele objetivo, correto? O indicador, ele vai servir para eu verificar se aquela ação lá que eu determinei, realmente eu estou conseguindo colocar em prática e assim atingir esse objetivo que eu determinei, tá? Então, por isso que esses indicadores no BSC, eles têm algumas características que a gente não pode esquecer quando nós formos estipular quais que nós vamos utilizar. A primeira característica é a comunicação da estratégia. O indicador enfoca de forma correta o que quer ser medido ou é ambíguo? Por exemplo, é mais importante medir se os carros passaram na inspeção interna antes de serem entregues aos clientes ou medir quantos deles voltaram para novos reparos? Então, se eu quero medir a efetividade dos cursos que eu estou disponibilizando para os meus colaboradores, para diminuir as reclamações de clientes e o retorno de carros com problemas, o que é mais importante eu medir? Então, medir apenas se o carro passou na revisão interna pode não medir corretamente o desempenho e trazer confusão nas análises, tá? Então, é por isso que o indicador deve enfocar de forma correta o que nós queremos medir.
confiabilidade e repetição constante das medições. Os indicadores escolhidos são medidos de forma correta e sempre da mesma forma, evitando variações devido ao método de medição. Então, isso é importante. Para que os dados coletados sejam confiáveis, nós realmente precisamos que eles sejam sempre medidos da mesma forma, tá? Para evitar variações no método de medição. Atualização frequente das medições. Então, nós vamos aqui definir a periodicidade que nós vamos utilizar para fazer as medições. Então, se a minha meta é aumentar as vendas mensal, qual é o período que eu vou empregar para medir os meus indicadores? Mensal, né? Alguns indicadores, como a qualidade da água empregada na linha de produção de uma empresa alimentícia, por exemplo, talvez tenham que ser medidos diariamente ou mesmo de hora em hora. Então, vai depender muito da nossa meta. Metas de longo prazo. É importante lembrar que o objetivo dos indicadores no BSC é estratégico. Então, os indicadores devem levar isso em conta. Eles realmente levarão às melhorias significativas de desempenho ou são apenas um mínimo para que a empresa opere dentro de padrões aceitáveis? Então, quando eu defino o meu indicador, eu tenho que estar definindo ele de acordo com o objetivo estratégico que eu estipulei, certo? Custo versus benefício de manter o indicador. O indicador para o BSC é muito complicado de medir, que exige custos elevados ou que é sujeito a variações de confiabilidade na medição, exatamente devido à sua complexidade, pode não levar a nada. Então, quando a gente define isso, é preciso ter em mente se o custo de se manter esse indicador não será superior ao ganho com a melhoria desejada, ou se simplesmente será esquecido e abandonado porque é impossível de executar corretamente. Por exemplo, se eu estabeleço um indicador que é fazer uma pesquisa de mercado para verificar se os meus clientes estão satisfeitos ou não com o meu produto. Então, esse é um indicador que ele vai ter um custo alto, porque a cada período de tempo que eu estabelecer, eu vou ter que contratar uma empresa que faça essa pesquisa, que me dê o resultado. Então, além dele despender um custo determinado, ele também vai despender um considerável período de tempo. Então, vale a pena colocar um indicador como este ou não? Isso eu tenho que avaliar muito bem quando estou definindo os meus indicadores. Na próxima aula, nós vamos então falar sobre as metas dos indicadores. Até a nossa próxima videoaula.